Oi, boa tarde, quem está a entrar. Eu quero partilhar aqui a live com outras pessoas, só que aos domingos, neste horário, é aquela que eu não sei partilhar isto aqui no automático para todos, mas eles vão entrando e depois eu vou deixar gravada. Sejam todos bem-vindos, quem está a entrar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Gonçalo, tudo bem? Sejas bem-vindo. Eu nunca faço aqui aos domingos lives a esta hora. Costumo fazer no Facebook. No Facebook costumo fazer. Ok. Mas eu vou deixar aqui. Então, eu quero partilhar aqui uma palavra convosco hoje. E quero-vos falar acerca dos milagres do poço. Então este aqui é o título da mensagem, Milagres do Poço. Para você que está a ouvir e que vai ouvir esta mensagem, você pode pensar assim, no poço só há escuridão, no poço está tudo encoberto, no poço está tudo embaçado, no poço é o fim, no poço é a morte. Mas não, para Deus o poço é como se fosse um degrau para você subir para o próximo nível. E eu vou-lhe contar aqui histórias de pessoas que a vida foi transformada por causa de um poço. Pessoas que tiveram um encontro com Deus, com Jesus no poço. Podem partilhar aqui a live com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você já semeou na vida de alguém hoje alguma coisa? Você já semeou a palavra? Você pode transformar a vida de alguém partilhando esta live. Amém? Então, eu quero aqui falar acerca da mulher samaritana. Deus tem falado muito ao meu coração acerca desta mulher, que era uma mulher que teve um passado, e eu quero que você ouça com muita atenção esta palavra. Deus não vasculha o seu passado. Você, quando se encontra com o Senhor Jesus e passa a seguir o Senhor Jesus, Ele faz tudo novo. Ainda que você tenha que passar por alguns processos de transformação, de construções, mas esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para aquelas que diante de si estão. Talvez você até se sinta um pouco embaçada ou embaçado e você diga para si consigo mesmo, mas eu não consigo ver o que está à minha frente. Mas a Bíblia também nos diz que mais bem-aventurado quer dizer feliz, mais bem-aventurado, Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então, se você está a viver por fé, você crê nas promessas que Deus tem para a sua vida, você crê naquilo que Deus está a começar a fazer, ou você está, eu não sei que tempo você está a viver, se você está no meio da sua jornada, no meio da sua caminhada, se você está no início da sua caminhada com Jesus, talvez você já esteve e já foi, talvez você já esteja há muitos anos na presença do Senhor e você ainda não viu nada. Então eu quero dizer que hoje esta palavra vem para incendiar o seu coração. Sejas bem-vinda, minha querida, amada. Então, eu quero partilhar aqui João 4, que diz assim, os fariseus, e não se esqueça do título da mensagem, o poço não é o fim. O poço não é o fim. O poço pode ser o início de muita coisa na sua vida. Aqui em João 4 diz, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo e batizando, mais discípulos do que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário, eu gostaria que você aqui tomasse bastante atenção, era-lhe necessário passar por Samaria, era-lhe necessário passar
por Samaria. Então, Jesus às vezes tem necessidade, ele passa nos lugares com um propósito. Você não teve um encontro com Jesus em vão. Você não ouviu falar de Jesus em vão. Então Jesus, ele aqui sabia que tinha que passar naquele lugar, porque havia um propósito. Ele diz aqui, era-lhe, este pormenor aqui é muito importante, era-lhe necessário passar em Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus cansado da viagem. Então, ouça, quando você lê a palavra, tenha consciência que Jesus era homem como nós. Jesus também se cansava, Jesus também chorava, Jesus também se emocionava, Jesus se comovia, Jesus se movia de compaixão pelas pessoas, um amor que ardia pelas pessoas. E é esse amor que o Senhor também quer incendiar neste tempo no nosso coração. Então Jesus estava cansado da viagem e ele foi àquele poço. Então ele andou contra a sua emoção, contra o seu cansaço e foi ali àquele poço. E havia ali um poço. Jesus, cansado, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me um pouco de água. Jesus disse: dá-me um pouco de água. Jesus é que lhe disse: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como o senhor pede a mim, uma samaritana, água para beber? Então ela falou assim com ar soberbo, porque os samaritanos e os judeus não se entendiam muito bem. Então ela disse: como o senhor, sendo um judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Pois os judeus não estavam muito bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria... se você conhecesse o dom de Deus de quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria-lhe dado água viva. Jesus tem sempre água viva para si. As águas que nunca cessam, que vêm do trono da graça, elas estão sempre disponíveis para si. Jesus nunca fecha a fonte de águas vivas para si. E do seu interior, aqueles que crerem no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor, disse ela, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Bem, como os filhos do seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez sede. Você, quando bebe um copo de água, eu posso beber um copo de água? Mas daqui a pouco eu fico com sede, porque esta é uma água física. Esta é uma água física, mas a água que o Senhor tem para si é uma água da qual você, quando bebe, jamais terá sede. É uma água fresca, é uma água pura, é uma água cheia da essência de Deus. É uma água que traz todos os nutrientes para que o Senhor... Olá, boa noite, Rebeca. Olá, boa noite, Sónia. É aquela água que traz todos os nutrientes que você precisa para saciar a sua alma. Esta mulher aqui era uma mulher com uma alma sedenta de alguma coisa. E esta mulher era uma mulher que buscava saciar a sua sede nos relacionamentos. E eu quero-lhe agora falar isso aqui, o que está aqui na palavra.
Não é esse o ponto da mensagem. Eu quero falar dos milagres do poço, não é? Foi esse o título da mensagem. E aqui disse assim Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der será tornada nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vocês já tomaram dessa água hoje? Você já tomou da água do Espírito? Da água, daquela água viva, aquela água fresca? A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E repare numa coisa, o horário que Jesus foi se encontrar com esta mulher era um horário onde ninguém estava ali no poço. Esta era uma mulher que ia naquele horário em específico, onde não estava ali mais ninguém, porque com certeza as pessoas ou falavam da vida dela, ou falavam da intimidade dela, ou ela era uma mulher de má fama ali naquela cidade. Ela não tinha muito boa fama ali naquela cidade, então ela ia ali àquela hora. Àquela hora onde não estava ninguém, estava ali muito calor. Mas Jesus é o único que não se importa que se você tem má fama ou boa fama. Ele não se importa com horários, com calor, com cansaço. Jesus é aquele que salta de facto as muralhas para o resgatar, para a resgatar, para falar consigo, para o saciar, para a saciar, para trazer uma nova visão, para abençoar a sua vida. Jesus ultrapassa limites. E o incrível desta palavra também, e desta promessa para o Senhor, que o Senhor nos deu, é que do nosso interior nós temos estas águas vivas, cristalinas. Nós temos estas águas em nós e nós podemos saciar a sede de multidões. Podemos saciar a sede da nossa família, a sede das pessoas do nosso trabalho, a sede das pessoas da nossa vizinhança. Não deixe as águas paradas. Permita que essas águas fluam. Elas jorram do seu interior. Elas jorram do seu interior. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então do seu interior fluem rios de águas vivas. Você imagina isso? Então deixe os rios correrem. Deixe as águas fluírem. Então, aqui, continuando, depois que ela lhe disse: dê-me essa água para que eu não tenha mais sede e não preciso voltar aqui para tirar água, Jesus lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, aqui Jesus, com muita educação, com muita delicadeza, porque Jesus é educado, Jesus é manso e é humilde, ele realmente tinha as águas para lhe oferecer. Mas antes, eu vou só aqui colocar isto a carregar, antes de lhe falar mais acerca daquelas águas e de falar acerca de quem ele era, este Jesus quis confrontá-la com quem ela era, mas numa forma carinhosa, para que ela entendesse quem ele era e que ele era um profeta, e para que você também entenda que o Senhor sabe quem você é. Ele sabe do seu coração. Ele sabe, ainda antes de você abrir a sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Ele sabe o que você vai dizer, ele sabe o que você vai falar. Ele sabe as suas necessidades. Então aqui Jesus disse para ela que ela já tinha tido 5 maridos e aquele com o qual ela estava não era o marido dela, ou era o marido de outra, mas não era o marido dela. Que ele disse: esse que você está não é o seu marido. Aqui
ela disse, você falou corretamente, disse-lhe Jesus, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve de adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai neste monte. Não, vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de facto, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que é o Messias chamado Cristo. Sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Então aqui foi Jesus confessou para ela quem ela era. Ele confessou para esta mulher quem ela era. Esta mulher ganhou aquela cidade, ela foi a correr e foi... Ela, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele está. Então, esta mulher aqui foi usadíssima. Ela foi à cidade e ela trouxe várias pessoas para perto de Jesus. Porque ela ouviu, ela deu atenção, ela reconheceu Jesus. E repare, esta mulher era uma mulher que ia ali ao poço, num horário onde se tinha que esconder de pessoas. Mas ela teve um encontro com Jesus e ela perdeu a vergonha porque, repare, ela deixou o cântaro, voltou para a cidade e disse ao povo. Então ela pregou, ela ministrou acerca de Jesus. E ela tinha vergonha antes de ter um encontro com Jesus. Então, quando Jesus tem um encontro consigo, há crenças limitantes, há barreiras, há nós sofismas na sua mente que são quebrados. Há coisas na sua mentalidade e no seu interior, a vergonha é quebrada. Quando você tem um encontro com Jesus, você começa a fazer coisas incríveis, assim como esta mulher fez. Então, ela deixou o cântaro, ela já não precisou mais daquele cântaro da água e ela deixou lá o cântaro no lugar. Ela foi a correr e foi à cidade. E disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então esta mulher estava num poço. Porque este é o foco da mensagem. É os milagres do poço. Esta mulher estava num poço e muita gente pensa que o poço é, como eu disse no início, que o poço às vezes é o fim, mas eu quero dizer que o poço às vezes é o degrau. Eu quero lhe dar aqui o exemplo de outra pessoa que foi jogado no poço. José, por causa da inveja dos irmãos. Por causa da inveja dos irmãos, foi jogado no poço. Mas naquele poço ele foi vendido. E ele teve uma vida muito grande, uma jornada, uma caminhada ali de algum tempo de sofrimentos, de resistência. Amém. Glória a Deus, é verdade, é isso mesmo, de pecadora a missionária. Então, não importa o seu passado, não importa quem você foi no seu passado. Jesus tem o poder, quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele tem poder de tirar, porque Ele apaga as nossas transgressões. Há pessoas que é assim no estalar de dedos, outras pessoas têm o seu processo. Mas quando a pessoa tem aquele impacto e vê quem Jesus é,
é uma transformação maravilhosa. Alguma coisa se move. As águas se movem. As águas se movem. Os rios de Deus, porque ela creu em Jesus. E os rios, quem crer no Senhor, do seu interior fluem rios de águas vivas. Então, ela fluiu no rio. E você também pode fluir no rio. Talvez você já esteja a fluir no rio. Ou talvez você se sinta num poço. Esteja a passar num momento da sua vida que está num poço. Mas, como eu estava aqui a falar da história de José, José foi injustiçado. E uma coisa incrível, que eu admiro também muito na história de José, não venho falar da história de José, mas porque ele também esteve no poço. Assim como esta mulher, Jesus foi ao encontro dela no poço. Jesus foi ao encontro desta mulher e esta mulher estava no poço. E esta mulher recebeu um encontro com Jesus no poço. Esta mulher teve a vida transformada no poço. Dali ela foi para a cidade. De pecadora a missionária, como diz a Sónia. De pecadora a missionária. E José, o irmão injustiçado, o irmão invejado, saiu do poço para escravo. O processo dele foi mais longo, mas José foi o grande governador do Egito. Então, muitas vezes você pode passar por poços na sua vida, você pode ter pessoas que o estão a jogar para o poço, que o estão a empurrar para o poço. E talvez você esteja nessa fase. Talvez você se sinta encurralado, talvez você se sinta num poço, talvez as suas emoções você esteja afundado nas suas emoções, em tristeza, em angústia ou depressão, injustiça, inveja, traições, pressão, opressão por todos os lados. E você se sinta preso no poço ou presa no poço. Mas assim como José foi levantado ali, José foi do poço para escravo e de escravo a governador do Egito. José prosperou muito. Esta mulher passou a sorrir, a mulher samaritana, passou a sorrir e virou a pregadora da palavra. Perdeu a vergonha. Então, não importa que poço você esteja na sua vida, que o Senhor quer falar ao seu coração neste dia, é que Ele pode fazer milagres no poço. Ele pode tirá-lo desse poço, pode tirá-la desse poço. Só Jesus tem poder de mudar a sua história. Muitos fazem por força, fazem por poderes, mas não chegam a provar das águas vivas. Sem o Espírito Santo, a vida é vazia, a vida é escura. Assim como esta mulher, ela não tinha o Senhor com ela. Ela pensava que as necessidades dela eram supridas nos relacionamentos com os homens. Entendo vários maridos, tendo sempre algum marido, mas quando ela entendeu que a única coisa que a supria era Jesus, a história dela foi mudada. Jesus quer mudar a sua história neste dia. Jesus tem algo novo para fazer no seu coração. Jesus tem algo novo para fazer na sua vida. Mesmo que você esteja no poço. O poço é um degrau para você subir para o próximo nível. Não se esqueça. Esta mulher teve um testemunho. José teve um testemunho. E Deus quer que você também dê um testemunho na sua vida. Sem dificuldades, sem superações, ressignificar algo, sem histórias superadas. Você não tem um testemunho para contar.
Então há coisas que se passam na sua vida, abismos que você passa. O salmista lá no Salmo 23 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nunca se esqueça, independentemente do vale que você passe, independentemente do lugar sombrio que você passe, o Senhor sempre está consigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então tenha esta certeza também dentro do seu coração. Você pode passar por lugares, pode passar por circunstâncias, mas o Senhor quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele, para que o nome dEle seja glorificado através do testemunho que você vai dar. Então permaneça firme em nome de Jesus. Permaneça firme no propósito que Deus colocou no seu coração. Permaneça firme na presença de Deus. Deus fará um milagre no poço. Amém? Glória a Deus. Eu quero render graças primeiramente a Deus por todos que foram abençoados com toda a certeza aqui com esta live. Que o Senhor continue a ministrar ao vosso coração em nome de Jesus. Derramar a graça dEle sobre a vossa vida. Que Ele vos dê sabedoria, entendimento e que você possa guardar esta palavra no seu coração. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Seja governado por Jesus, seja liderada por Jesus. Em nome de Jesus. Tenham um domingo muito abençoado, cheio da presença de Deus. Que o Pai continue a ministrar no vosso interior. Amém? Deus abençoe a vossa vida. Amo muito, sou grata por todos os que estiveram aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vossa noite.